Ano novo, vida financeira nova? Olá, meu nome é Clodoaldo Lacerda. Para os que me conhecem, para os que não me conhecem, continua sendo Clodoaldo Lacerda. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, está esperando o quê? Inscreva-se já! No último vídeo da semana anterior, nós trouxemos aqui a metodologia do Reinaldo Domingues, falando sobre a metodologia DESOP. Lembra disso? Diagnosticar, sonhar, orçar, poupar. É uma forma que eu sugeri a vocês que façam o seu planejamento financeiro para o ano de 2025. Hoje, somado a essa energia, a essa metodologia, esse ponto que eu trouxe na última semana, eu gostaria de trazer alguns indicadores macroeconômicos que estão de previsão para o ano de 2025, para que possam servir também de análise e de suporte de vocês dentro dessa reflexão da sua relação com o dinheiro, da sua educação financeira. Pois muito bem, vocês sabiam que a balança comercial do Brasil no ano de 2024 ela foi superavitária? É isso mesmo, nós exportamos mais do que importamos. Para vocês terem uma ideia, nós fechamos ela em 74,6 bilhões de dólares. Mas o que isso afeta na sua vida? Sabe o que isso afeta na sua vida? Que com a entrada de mais recursos externos do que saída, isso aumenta as reservas do nosso governo em moeda estrangeira. Isso dá um lastro para quando o dólar estiver oscilando, variando, bancar o dólar, vender, fazer. O Banco Central pode fazer leilão de dólares e manter estável a moeda. Então por que isso afeta de vocês? Porque automaticamente, ao exportarmos mais, entrará mais recursos para o Brasil. Isso de alguma forma contribuirá para o mercado interno. Ao contribuir para o mercado interno com maiores exportações, isso requer mais produção. Ao requerer mais produção, vai se gerar o quê? Mais emprego, mais renda à população, mais consumo interno também. Então isso é extremamente positivo e relevante. Então, vocês sabendo que a nossa balança comercial fechou de uma forma superavitária em 2024, isso sinaliza um bom começo para 2025. Outro ponto importante é em relação ao PIB. O PIB é o Produto Interno Bruto. O PIB do Brasil fechou em 2024 com dados preliminares de 3,3%. Isso quer dizer que o somatório da riqueza produzida no país entre bens e serviços fechou em 3,3%. Isso é um número também muito bom, muito significativo. Isso sinaliza que nós iniciamos o ano com a produção boa, produção maior. Porque talvez vinculada à questão da balança comercial, porque se nós exportamos mais, nós temos que produzir mais para exportação e também para o mercado interno. Um ponto que nos chama a atenção é que o mercado sinaliza para 2025 um PIB de 2,02%, o que seria uma queda em torno de 38,79% do PIB. Mas são só projeções em cima de dados preliminares. Isso não significa que a produção vai cair nesse percentual significativamente. Até porque, o ano passado, no início do ano, o mercado sinalizava um PIB na faixa de 1%, um PIB praticamente pífio, e nós conseguimos fechar um PIB de 3%, ou seja, um PIB para a realidade econômica do Brasil atual bastante robusto. Ah, mas e que isso afeta a sua vida? Você dona de casa, você dona Maria aí que está na sua casa, sabe como isso afeta a sua vida? Porque aumento da produção quer dizer que está gerando mais renda para o Brasil, para as pessoas. Isso pode reduzir a violência, isso pode aumentar o consumo, isso aumenta mais ainda a produção, isso gera mais empregos. Então o seu filho, o seu marido, o seu sobrinho que pode estar desempregado, ele pode no ano de 2025 conseguir um emprego definitivo, graças a essa conjuntura macroeconômica em que o PIB está mais alto. Outro dado macroeconômico para a nossa reflexão tem a ver com o IPCA. O que é o IPCA? É um índice de preço ao consumidor por atacado. Na verdade, é um dos índices, tá? Junto com o IGPM, que mede a inflação. Inclusive, ele serve como base para renovação de contratos de aluguel, contratos de prestação de serviço e outros contratos que são e devem ser utilizados justamente com base no IGPM ou mesmo no IPCA. O IPCA ele fechou com dados prévios em 4,7%. Isso quer dizer que a nossa inflação, ou seja, aquele aumento generalizado de preços e serviços no ano 2024 ficou abaixo de 5%,
dentro da meta do governo. Então esse é um dado importante. Por que é importante? Porque quer dizer que o custo dos nossos bens, do nosso serviço, daquilo que a gente compra, aumenta na média em 4,7%, ou seja, de uma forma geral. Claro que média é um indicador complicado, porque de repente você vai lá, compra o arroz mais caro e de repente o fubá mais barato. Média eu falo que é a seguinte: coloco a cabeça no congelador e os pés no forno, na média a temperatura está ótima, mas tanto a cabeça quanto o pé vão estar esturricados pelo frio e pelo calor. Mas ainda assim fechamos com 4,7%, abaixo de 5%, quer dizer que os aumentos de preço ao longo do ano não foram muito altos. Inclusive o mercado sinaliza para o ano de 2025 um aumento do IPCA para 4,99%, que daria um acréscimo em torno de 6,17%. Um número também não muito grande, não muito pesado. Ou seja, se de fato o Banco Central, as políticas monetárias e econômicas do Banco Central e do próprio governo federal, de uma forma mais firme, mais ousada, conseguir debelar essa inflação, isso deixa o país com mais tranquilidade, porque não existe aqueles picos de aumento em que o custo de vida da sociedade aumenta significativamente. Por isso que é bom você, consumidor, você, pessoa, vamos dizer, física normal com CPF, entender que esses números podem também sim afetar a tua vida. Outro número importante é o juros Selic, aquela taxa de juros que o Banco Central ele fixa a cada 40 dias. O último aumento da reunião de dezembro do Copom, que é o Conselho de Política Econômica, ele aumentou a taxa Selic para 12,25%. Inclusive o mercado sinaliza uma taxa de juros para 2025 de 15%, o que dá um acréscimo em torno de 22,45%. Eu, particularmente, não gosto de uma taxa de juros tão elevada assim. Eu espero, inclusive, que essa taxa de juros não seja tão elevada, o que não vá vir a comprometer a vida do cidadão. Outro dado econômico que é importante a gente avaliar é a própria variação cambial, a variação do dólar. O dólar fechou no final do ano, ele teve um nervosismo maior, chegou a cada $1 valer R$ 6,18. Agora, recente, já teve uma queda, está na faixa de 6,10 e o mercado sinaliza para R$ 6,00, ou seja, uma queda de 2,91%. Um dólar mais barato, ele ajuda nas nossas exportações, ele ajuda nas nossas viagens, ele ajuda num processo, inclusive, de importação, mais até do que a exportação, porque a exportação ela deriva da entrada de recursos, o dólar alto seria bom. A saída, que é a importação, quando a gente importa algo e o dinheiro nosso sai, um dólar mais baixo seria legal. Tem mais um número para a gente avaliar. E por fim, e não menos importante, temos que falar do salário mínimo. Nosso salário mínimo que fechou em 2024, ele fechou na ordem de R$ 1.412. Esse ano ele teve um aumento de R$ 106, foi para R$ 1.518, determinado pelo governo, o que deu um acréscimo de 7,5%. Olha que coisa interessante, a estimativa de inflação para 2025 ela é de 6,17%. O salário mínimo está tendo uma projeção de aumento agora de 7,5%, maior que a inflação. Isso é importante? É importante. Quer dizer que nós temos um ganho real, quer dizer que o salário mínimo tendo aumentado mais que o percentual de inflação pode permitir que você, dona de casa, que você, dono de casa, trabalhador, tá certo? Possa ter uma qualidade de vida melhor. Então são números que eu trouxe aqui hoje de indicadores macroeconômicos como o PIB, a variação cambial do dólar, o salário mínimo, a inflação pelo IGPM e também o juros Selic, que vão com certeza nortear a vida macroeconômica do Brasil e pode sim afetar a sua vida. Pensem nisso.